Essas manchetes, que são mais atuais que nunca, na verdade são de 10 anos atrás. Perdemos tantos anos adiando a reforma que, caso ela não seja feita agora, em 15 anos todo o orçamento federal será usado para pagar a Previdência. A velha Previdência está atuarialmente condenada à explosão. Uma economia de R$1 trilhão em 10 anos. De aprovar a reforma da Previdência o mais rápido possível. Um dos assuntos mais comentados na última semana foram a reforma da Previdência e o contingenciamento de verbas da educação para as universidades federais. Mas o que a reforma da Previdência tem a ver com a falta de recursos para a educação? A primeira pergunta que muita gente faz é: falta verba para a educação? Segundo a OCDE, um país minimamente responsável investe de 4 a 6% do PIB em educação. O Brasil está próximo do teto, investimos 6% do nosso PIB. Daí muita gente pode dizer: mas você tem que olhar o gasto por aluno. Quando a gente compara o gasto per capita, também investimos até que razoavelmente bem. Investimos em universidades o mesmo nível que países ricos da OCDE. O investimento em educação dentro da nossa realidade orçamentária é alto. Será que existe alguma forma de aumentar os investimentos em educação? Do jeito que está, não. E eu vou explicar por quê. Em 2019, os gastos com Previdência devem somar aproximadamente 770 bilhões de reais. Isso é, 53,4% dos gastos totais do governo. A Previdência consome 3 vezes o orçamento de saúde, segurança e educação juntos. E de onde sai o dinheiro para pagar a Previdência? Antes de eu responder essa pergunta, deixa eu explicar muito rápido como funciona a nossa Previdência. A Previdência é o sistema que garante o pagamento de aposentadorias e outros benefícios aos brasileiros. No nosso modelo atual, é uma espécie de seguro, em que quem trabalha financia quem está aposentado. Mas para uma Previdência funcionar bem, é necessário o equilíbrio da quantidade total de contribuições com a quantidade total de aposentadorias pagas. No entanto, a Previdência tem arrecadado menos do que ela precisa. E isso está piorando a cada ano que passa por alguns motivos que eu vou explicar aqui. O Brasil é um dos países que envelhece mais depressa. Em 1950, a população brasileira era uma das mais jovens do mundo. No final do século XXI, será uma das mais velhas. É uma das transições etárias mais aceleradas já registradas. O Brasil gasta o mesmo que países ricos, mas com uma população muito mais nova. Por exemplo, o Brasil gasta uma proporção do PIB similar à de países como Alemanha e Japão. Mas enquanto o Japão tem 30% da população de idosos, temos apenas 10%. O resultado desse desequilíbrio todo na aposentadoria é o que nós chamamos de déficit. É a diferença de quanto o governo arrecada com a Previdência e quanto ela gasta. Em 2018, nosso déficit da Previdência foi de 292 bilhões de reais. A grosso modo, tiramos 290 bilhões por ano de dinheiro que poderia ir para saúde, educação e segurança pública, para financiar o rombo da Previdência. E essa situação está cada vez pior. Os gastos com a Previdência são gastos obrigatórios, não podem ser alterados pelo Poder Executivo sem mudança na legislação. Então o governo tem que mexer em outras áreas. Mas será que precisa cortar mesmo? Não dá para continuar pagando as aposentadorias e aumentar os investimentos em saúde, segurança e em educação? Infelizmente não. No passado, muitos políticos optaram por colocar na Constituição e transformar em gasto obrigatório aquilo que era visto como prioridade. O resultado é que o nosso orçamento é extremamente engessado. 93% do orçamento do governo é obrigatório, não pode ser mexido. Quando o país está numa crise fiscal, sobra apenas uma saída: mexer nessa categoria de despesas discricionárias que podem ser alteradas. Investimentos públicos, saúde, segurança e também educação. Por isso, se a gente quiser mais recursos para essas áreas, sobra apenas uma saída: apoiar a reforma da Previdência. Sabe o contingenciamento de 30% de verbas discricionárias feitas nas universidades federais? Pois é, segundo o economista Pedro Neri, eles representam 0,2% do gasto previdenciário este ano. É exatamente essa distorção astronômica que a reforma da Previdência vai atacar. Com a reforma, o sistema previdenciário se tornará mais equilibrado. De acordo com as estimativas do Ministério da Economia, se a reforma da Previdência passar no Congresso nos moldes atuais, haverá uma economia de aproximadamente 1 trilhão para os próximos anos. Esse valor economizado nos próximos 10 anos poderá ser usado para investimentos em outras áreas como educação, saúde e infraestrutura. Se você é realmente a favor de mais investimentos em educação, sobretudo educação de base, é muito importante que você também defenda a aprovação da reforma da Previdência na sua versão mais robusta e pressione o Congresso a não desidratar essa que é a reforma mais importante das últimas décadas.